Então, bom dia agora oficialmente a todos, né? Eu agradeço aí a presença. Como o André falou, segunda-feira de manhã, aqui em São Paulo chovendo, então muita coragem a nossa fazer um evento de cara, assim, né? No início da semana. Mas obrigada então pelas presenças, em especial a Francisca, que aceitou de pronto o nosso convite. O painel de hoje está fazendo parte daquela fase da jornada que fala mais especificamente sobre investimentos. A gente acho que já está no terceiro ou quarto painel que fala sobre isso. Então, uma fase bacana que tem despertado muito interesse aí dos participantes. A gente sempre avisa, né, que se você perdeu os primeiros painéis, eles estão gravados, então você pode assisti-los quando quiser. E lembrando para aqueles que estão aparecendo aqui pela primeira vez, esse programa é um programa que se junta a outras iniciativas de educação financeira da Fundação Promon. São encontros mensais promovidos pela entidade nesse formato de bate-papo, né, que o André já ressaltou aqui, sempre online e com a participação de especialistas que fazem parte da rede de relacionamentos da Fundação Promon. O objetivo é sempre disseminar conhecimento sobre investimentos, que a gente sabe também é uma demanda dos nossos participantes. Então, o bate-papo é para ser informal, a Francisca já falou aqui, ela gostaria de interações ao longo da fala dela, então fiquem à vontade para usar o chat. O André vai tratar de intermediar os comentários e as perguntas que forem feitas para que a Francisca possa respondê-los aí no momento mais apropriado. A Francisca Brasileiro, como é conhecida no mercado financeiro, bom, enfim, vocês receberam o currículo dela aí, que foi disseminado junto com o convite desse painel. Ela é sócia e diretora de Investment Solutions e Business Development da TAG, que é uma casa muito próxima da Fundação Promon. Trabalha conosco já há muitos anos e ela tem uma atuação na área de investimento já de longa data, tendo trabalhado em casas que também são conhecidas no mercado, enfim, é uma referência aí para investimentos. Então, vamos aproveitar e sugar um pouquinho do conhecimento dela, né? A ideia é que a gente faça isso aqui e que ela conte para a gente um pouco do que vem acontecendo aí nessa área. Então, André, Francisca, o microfone está com vocês e boa participação a todos. Muito obrigada. Deixa eu ser breve aqui, dar um bom dia a todos e agradecer a Francisca também pela disponibilidade. Cecília aqui também me ajudou bastante aí nessa intermediação com a Francisca. Tem uma parte do currículo da Francisca que ela omitiu, mas é bem legal sempre dizer que ela é formada em física, com mestrado em astrofísica, não é isso, Francisca? E eu acho sempre bom falar disso para as pessoas também entenderem o seu perfil e quanto profunda você é nas análises, né, nas questões de investimentos. E é isso, só agradecer de novo sua disponibilidade e passar a palavra para você. Então, obrigado. Ótimo. Bom, pessoal, vamos lá. Como foi comentado, eu gosto de fazer, né, apresentações interativas, onde a gente possa ir batendo um papo aqui ao longo do chat. Peço desculpas aqui que a minha câmera, só para variar, o Teams não é o nosso melhor amigo, então vou apresentar com o usuário e falar aqui com o outro. Qualquer problema, vocês podem compartilhar. E o objetivo hoje é a gente bater um papo sobre essa jornada aí de decisões, né, de macroalocação, de escolha de perfis, de gestão de uma carteira dos clientes institucionais. Bom, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Acredito que sim. Sim. Eu não estou vendo mais, né? Então, qualquer questão aqui, vocês podem ficar à vontade para colocar. Okay. E esse é o tema da minha paixão, né? Até por isso eu aceitei prontamente. Eu tenho 18 anos de carreira trabalhando aqui com os investimentos e mais especificamente com investimentos de previdência, né? Investimentos de longo prazo.
Eu costumo falar que os últimos anos têm sido de maior aprendizado para mim. Não tem sido um período fácil, né, para gerir investimentos como um todo. Nunca é, né? A gente sempre fala isso, mas algum dia né? Algum dia foi. Não, mas a verdade é que tem sido mais complicado mesmo. E o grande motivo é porque a gente está numa era de mudança, né? Mudança no mundo, transição de regimes em termos econômicos, a gente fala isso, ninguém sabe bem qual é a nova ordem mundial. A gente está vivendo questões geopolíticas gravíssimas, lidando junto com isso com questões climáticas. Então, a gente costuma brincar no nosso comitê de investimento que já está bom de experiência, né? Experiência faz a diferença, é nosso lema. Porque, né, a TAG também tem 20 anos de experiência nesse papel de gestão de alocação. A gente vai compartilhar mais para vocês o que é isso. E a gente brinca que já está bom de experiência, né? Já vivemos grandes crises, né? Eu já estava aqui em 2008, já vivemos a pior recessão, né, do Brasil, período de 2013 a 2015, foram 13 trimestres seguidos de recessão, foi pior do que a crise do café, foi pior do que a crise de 2008, só não foi pior do que a crise do encilhamento em 1800, como eu aprendi com meu economista. Vivemos uma pandemia todos juntos, estamos vivendo cenários graves, né, de guerra, conflitos geopolíticos que impactam o nosso investimento, e agora lidando com as questões climáticas. Então, realmente, né, mesmo esses piores momentos de crise não foram tão complexos, e acho que todo mundo está se sentindo um pouco ansioso, né? Estou até arrependida aqui não ter colocado um slide sobre um assunto que eu tenho falado bastante também, que é o Mundo Bunny. Eu descobri o ano passado, há um ano atrás, dando uma palestra lá em Curitiba. Me chamaram para falar uma coisa diferente, né? Eu sempre falo de investimentos, de repente me chamaram para falar sobre o Mundo Bunny. Eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Vou ter que me reinventar aqui de novo. Eu gosto, né? Mas eu fui estudar esse tema e o Mundo Bunny é um acrônimo, também aprendi essa palavra, que são as siglas muito utilizadas, aí talvez você já tenha ouvido falar, né? Essa turma, né, do mundo corporativo, design thinking, né? Quem está parando e pensando sobre a vida, né? E para onde vão os nossos caminhos, que fala um pouco sobre como as pessoas estão se comportando hoje. E bunny significa que o mundo é frágil, brittle, ansioso, não linear e incompreensível, né? Isso vem numa pesquisa aí do Exército mesmo, os estrategistas do Exército. Começou com o mundo VUCA, que foi pós-Guerra Fria, e pós-pandemia é isso. Basicamente, a gente vive num mundo muito frágil, todo mundo acha, né, que pode explodir uma bomba atômica, vir uma outra pandemia, a verdade é essa, uma grande catástrofe climática, o que faz com que as pessoas fiquem mais ansiosas. Ao mesmo tempo, a gente vive um excesso de dados, excesso de informação, que deixa tudo mais, né, bagunçado, né, não tão linear, não tão comportado, é muito difícil de compreender. Por que eu estou falando tudo isso, né? Porque quando a gente vai escolher os nossos perfis de investimento, ou quando a gente vai olhar para os nossos investimentos, eu falo como alocadora, né? A gente fala, meu Deus, é agora, né? Para que lado eu vou? É uma oportunidade, está tudo barato, ou não? O mundo vai, né, desmoronar nos próximos anos, eu não posso correr risco desnecessário. Para onde eu vou, né? Essa ansiedade, quando eu descobri que o mundo inteiro estava se sentindo assim, em que isso era muito aplicável aos investimentos, eu me senti bem mais tranquila. Então, para falar um pouco sobre isso, né, eu vou trazer alguns elementos que eu acho que são os que nos dão, né, nortes e diretrizes para que cada um olhe para os seus investimentos, limpe, né, esse monte de sensação estranha que a gente está vivendo e consiga tomar uma decisão mais adequada para o momento atual e também para o que a gente está vivendo aí em relação ao mundo atual. Então, primeiro, né, o que é asset allocation? O que é o alocador? Né? O que faz quem está olhando para uma carteira e tomando a decisão de onde colocar, né, os seus recursos? Então, primeiro, esse termo em inglês, que em português é macroalocação, né, mas acaba que sempre se usa asset allocation,
porque os estudos são chamados assim, enfim, porque a gente tem mania de nome inglês, essa é a verdade, né? Mas ele é o que cada um de nós faz quando escolhe o seu perfil, ou quando decide, eu vou comprar um imóvel, eu vou fazer uma contribuição adicional na Previdência, eu vou deixar um pouco da poupança, eu vou deixar naquele fundo DI, que é uma reserva que eu tenho para o caixa, para emergência. É onde a gente distribui nas diversas caixinhas. Então, todos nós somos alocadores, né? O que a TAG faz, assim como o Comitê de Investimentos da Promon, nós somos alocadores profissionais para essa parcela dos recursos dedicadas à Previdência. Então, é o que a gente fala que é diferente da gestão de ativos, né? Um bom gestor de ações, ele é especialista em escolher quais as melhores ações para aquele bolo que ele tem disponível. Um bom gestor de crédito vai escolher os melhores títulos de crédito e assim por diante. O macroalocador, ou quem faz a alocação, escolhe quanto vai para ação, quanto vai para crédito, quanto vai para títulos indexados à inflação, quanto fica em caixa e etc. Então, o que a gente tem como missão, né, é entender as oportunidades, o cenário, mas principalmente, né, qual a macroalocação ideal para aquele indivíduo, para aquele perfil, para aquele objetivo. Então, uma vez que é definida, né, essa macroalocação, esse perfil, esse estilo, basta, né, a gente fazer um rebalance disso ao longo do tempo e ajustando essa carteira, certo? Errado. O que a gente observa, né? A maioria das pessoas não consegue manter, né, a mesma alocação ao longo do tempo ou pelo período necessário de tempo para que aquilo seja a carteira mais eficiente, a carteira ótima. O que isso quer dizer, né? Esse termo, então, asset allocation, a macroalocação, tem diversos estudos, né, sendo que o mais importante dele, esse é o artigo mais citado em finanças até hoje, é de 1986. É um estudo, né, de um rapaz que é pouco famoso, até dado o quão famoso é o estudo dele, né, Roger Ibsen. Ele fala que 93,6% do retorno de qualquer investidor ele vem do asset allocation, ou seja, muito mais do que quanto você conseguiu gerar com seu fundo de ações, se você conseguiu dar Ibovespa mais 1, mais 2, que é o que a gente chama de alfa. A macroalocação é quanto tem ações, quanto tem renda fixa, quanto tem imóveis. Ele é mais responsável aí pelo seu investimento, praticamente 94%, do que acertar qual é a melhor ação do momento. Apesar de que todo tio, primo, amigo sempre pergunta, mas onde eu ponho meu dinheiro para ficar rico, né? O que não falta são 1000 artigos falando sobre, né, onde pôr o seu dinheiro para ficar rico. O investidor mais famoso aí se fala sobre isso, me fugiu o nome, gente. Eu lembro do Charles Munger, que é o sócio dele, não lembro. Warren Buffett. Warren Buffett, o que fala, né, que é o grande investidor do mundo, é isso, ele investiu consistentemente dos 10 anos aos 89, hoje, né, ele é riquíssimo porque ele sempre fala da disciplina. Mas o que é interessante, né, em 1991, esse estudo é repetido por um outro grupo, né, que chega na mesma coisa, a mais de 90%. Mas depois de 20 anos, esse pesquisador, ele volta e fala, pessoal, eu acho que vocês não entenderam bem o meu estudo. Não é sobre acertar, né, a hora de comprar ações ou a hora de comprar renda fixa. Sim, 90% vem do seu mix de ativo. Mas desse, né, 60% pelo menos fala sobre ficar parado, não ficar comprando e vendendo na hora errada. Porque grande parte das pessoas, inclusive grandes investidores, erram o momento de mudar de perfil ou de macroalocação ao longo do tempo, pela ansiedade, por, né, sempre a gente tem a sensação de que o próximo período vai ser pior, e aí a gente troca de perfil na hora errada. Então, se eu puder passar uma mensagem,
Lembrem-se, né, que há 20 anos atrás, lá em 2006, foi repetido um estudo que já tinha há 20 anos, falando, olha, se você ficar paradinho, não ficar fazendo besteira na hora errada, você vai ser melhor do que 60% aí dos outros investidores, né? Ou 60% do que você juntar ao longo da sua vida vai por essa consistência. Dito isso, eu falei essa máxima aqui por muitos anos da minha vida, até que veio essa crise recente, pós-pandemia, o ano de 2020 lindo, 2021 mais ou menos, 22, 23, né? 21 bem ruim também, né? Mas 22 principalmente, começou um período mais difícil, de subida de juros intensa, e as pessoas começaram a ficar muito ansiosas com seus investimentos e a fazer muitas trocas de perfil. Eu sei que o perfil de vocês é mais recente, então acredito que a maioria ainda está tentando, né, entender, analisar e se conhecer, mas mesmo assim, né, é muito possível que muitos de vocês tenham se questionaram se fizeram a escolha correta. Primeira mensagem que eu posso falar, onde já tem bastante cabelo branco, é que a gente fala quando está passando pelos momentos difíceis, é aquela máxima também, né, de terapeuta ou coaches, isso também vai passar, né? Como tudo na vida passa, as crises passam, né? O que a gente sabe, e aí eu já vou voltar aqui, né? Ai, não, cadê? Tirei essa, mas tem um slide que fala aqui, que fala que tudo é cíclico em termos de investimento. Sempre é cíclico, né? A gente tem os momentos de pico, tem os momentos de crise, assim como a vida. E o que a gente não pode fazer é acreditar que o próximo período vai ser igual a esse, porque nunca é. Pode ser que dure 1 ano, 2 anos, 3, 4 anos, sim, pode, mas nunca é repetido, né, para sempre o período ruim. Por quê? Né? A gente vai ver sobre isso. Porque quando cai muito o preço de um ativo, o próximo ciclo, né, ele passa a se valorizar mais. Se uma ação caiu de 100 para 10, é muito difícil que todas as ações de um país ou do mundo, de repente, tenham parado de funcionar. O que é muito mais provável que as pessoas tenham ficado com medo, começaram a vender, o preço daquele ativo caiu muito. Consequentemente, ele está muito barato. Então, a hora que mudar o humor, o comportamento, aquele ativo que está muito barato tende a se valorizar muito. Aliás, tem uma história interessante do que por que eu saí da física e fui para, né, vim para o mercado financeiro. Quando eu comecei meu doutorado, que aí eu entendi realmente o que era ser uma astrofísica, que ia ser eu e aquele computador por 4 anos numa sala sozinha, minhas colegas de sala nunca nem apareciam, aquilo começou a me dar muita angústia. E fora isso, ninguém entendia do que eu falava. Tinham 5 pessoas no mundo que estudavam o que eu estudava, cada um em um lugar do mundo. Eu estudava aglomerados de galáxias, né? Fazia simulações num computador para entender como se formavam os aglomerados de galáxias. Eu não conseguia trocar. Eu fiquei muito isolada, e foi aí que eu entendi que, apesar de maravilhoso, uma carreira assim, né, tão isolada não era para mim, que eu precisava ter troca. E aí, começando a estudar, eu entendi que o mercado financeiro justamente é o que junta o comportamento humano com os modelos que nunca falham, né? As duas coisas juntas. O comportamento humano rege muito o curto prazo, mas, no final das contas, né, o equilíbrio macroeconômico ele sempre volta a prevalecer. Então, Francisca, quando a deixa eu gente... te interromper aqui. Tem uma pergunta do Paulo Sobreira já aqui no chat, e agradecer o Sobreira, tem sido habitué aqui nos painéis e tem interagido bastante sempre. Obrigado, Sobreira. Francisco, é o seguinte, aqui a pergunta do Paulo Sobreira, assim, para começar, tentei mudar meu perfil para mais conservador, e meu gerente de investimento lá no banco, eu imagino, disse que disse que isso inviabilizaria ou imobilizaria em buscar melhores opções de investimentos. É verdade? Entendeu a pergunta? Uma bela pergunta. Depende o que é conceito de melhores investimentos, né? E aqui eu acho que a gente vai falar bastante sobre isso, mas o melhor investimento é aquele que te dá o melhor retorno frente aos seus objetivos. Então, isso é justamente a primeira palavra que a gente vai falar aqui.
Hoje a gente vive um momento, a gente tem que falar sobre isso aqui, que o nosso ativo de menor risco, existe esse conceito em finanças, o ativo livre de risco. Nenhum ativo realmente é livre de riscos, né? Não tem jeito. Nem o dinheiro embaixo do colchão é livre de riscos. Mas no Brasil, qual que é o conceito do ativo livre de riscos? É o CDI, que é a taxa para a qual você empresta para o governo. Então, também existem muitas discussões, né? O governo brasileiro é realmente um ativo sem risco, né? Não é melhor, talvez, o Itaú, um Bradesco, ou até, né, uma Vale da vida, porque a Petrobras está muito relacionada ao governo, né? Existe essa discussão. Mas, né, no momento que a gente está vivendo, sem dúvida nenhuma, o que vai ter a menor oscilação de preço é o CDI, que é o ativo livre de risco, no sentido de que ele sempre vai render aquela taxa, que é a taxa Selic fixada pelo governo. Hoje, essa taxa, né, rende aí 10,5% ao ano. É um belo de um retorno. Se você falar, bom, 10,5% ao ano, tirando a inflação de 4 e pouquinho, que é mais o que a gente acha que vai dar 6% ao ano, isso para mim está ótimo, atinge os meus objetivos e o meu horizonte de tempo, né? Talvez com o gerente do banco você esteja, né, buscando algo diferente do que você tem aqui na Prévia, ele é mais curto prazo, isso está ótimo. Agora, né, se você tem uma certa tolerância a risco, a gente tem, por exemplo, os títulos indexados à inflação, que também vão te pagar a inflação mais 6%, mas você vai garantir essa taxa por um período mais longo de tempo. O que acontece nesse caso? Pode ser que um mês ele dê negativo, pode até ser que um ano inteiro ele dê negativo. Mas, por outro lado, né, você vai ter por 10 anos essa garantia de inflação mais 6%. E isso vale para todos os outros tipos de investimento. A gente estava falando aqui que a Bolsa, né, depois de muitos anos ruins, o preço das ações tende a estar barato. Não sabemos quanto tempo vai demorar para voltar, né? Não está fácil a gente ter esse horizonte. Mas se você tem tempo e pode deixar um pedacinho lá para daqui a 5, 10, 15 anos, a maior probabilidade é que essa carteira vá render. Então, essa pergunta foi excelente agora, porque junta, né, essas 3 pilares. O último pilar, né, antes de escolher a sua carteira, que é a tolerância a risco, ele é o mais importante. E isso que é a grande lição que eu tive ao longo do tempo. Eu digo que a lição não dê murro em ponta de faca. Eu passei anos falando, vocês não podem mudar o seu perfil agora, vocês têm que ser disciplinados, essa é a grande, grande lição. E ela é, sem dúvida. Por isso que, para não mudar o perfil na hora errada, o que a gente precisa fazer? Conhecer muito bem a nossa tolerância a risco. E a nossa tolerância a risco, ela está relacionada com tempo. E é isso que a gente quer abordar hoje. Uma coisa é quanto eu posso perder em um mês, outra coisa é quanto eu posso perder em um ano, e outra coisa é quanto eu posso perder em 5 anos. É muito diferente, muito a sensação a risco quando a gente olha para esses diferentes horizontes de tempo. Se vocês quiserem ver, vamos passar um pouquinho, mas sim, né? O CDI, todos os outros ativos, eles são supostos a pagar mais do que o CDI. Por quê? Em tese, qualquer pessoa, né, pode ir lá investir o seu dinheiro no CDI, comprando títulos do Tesouro direto, né? Não precisa nem ser um investimento no banco, e tirar lá o seu agora inflação mais 6%. A gente acredita que ano que vem já não vai ser mais inflação mais 6%. Mas imagina um empresário que tem uma empresa, se ele achar que ele não vai conseguir render o que o título do governo rende, ele vende a empresa dele, empresta o dinheiro para o governo, não corre mais risco, não trabalha, e fala, bom, vou ficar aqui. Por isso que todos os outros ativos tendem a render um pouco mais do que o CDI. A gente sempre usa o termo que é um prêmio em relação ao CDI. Mas se você não está afim de correr nenhum risco, está estressado, e o horizonte de tempo é mais curto, o CDI no momento não dá para negar que está muito atrativo.
E aí a gente volta a falar sobre isso, né? Quando a gente pensa, né, na fase da vida, acho que o desenho fica até mais fácil da gente ver. E eu já vou fazer aqui um disclaimer, um aviso, que esse gráfico é o gráfico, né, do investimento estrangeiro. Vejam que né, aqui é o tempo para aposentadoria, né? Quanto tempo você tem para se aposentar, né? E aí lá, né, é muito comum que o investidor tenha realmente 80% dos seus investimentos em renda variável até, né, 20 anos para aposentadoria. Lembrando que 20 anos para aposentadoria é 45 anos, né? Minha idade, eu ainda estou aqui na fase, né, de focar em acumular e correr risco. Por quê? Vamos supor que tem uma crise hoje, né? Outra pandemia, perdi 10% do meu recurso. 15% do meu recurso, né? O que eu posso fazer? Eu tenho 20 anos para recuperar, antes de me aposentar. E depois que eu me aposentar, eu vou ter mais 25 anos pela frente. Então, o conceito de risco versus prazo está relacionado a isso. Quanto tempo eu vou ter para recuperar um choque numa crise? Se eu tenho 50 anos, você ainda tem 10 pelo menos, né? Se a gente, quem dera, a gente consiga se aposentar com 60, mas não acho que vai acontecer isso mesmo para as mulheres. Inclusive, tem um estudo bem interessante falando que a principal mudança nas aposentadorias ao longo do mundo todo, é o estudo da OCDE, né, na Organização Internacional de Comércio, fala que a maior mudança é juntar a data de aposentadoria dos homens e das mulheres. Então, o mais provável é que quem não se aposentou ainda vai se aposentar aos 65 anos. Então, eu, no meu caso, ainda tenho 20 anos. Se eu tiver uma crise agora, ainda deve ter aí pelo menos uns outros 3 ciclos econômicos para eu conseguir fazer uma mudança mais inteligente no meu perfil. Pior momento é sempre no auge da crise, sempre, sempre. Então, quando a gente pensar no nosso período, a gente tem esse conceito que eu acho lindo, esse nome em inglês, né? Glide path, que lembra, né, um paraglider, acho que é por isso que eu gosto, né? Mesmo gente, estou péssima de nomes, eu estou muito ruim mesmo, uma asa delta, que vai pousando bem devagarzinho, né? A gente não está no paraquedas. É esse pouso, né, que tem que ser bem suave, para a gente chegar aí a um período de renda. Renda mesmo, caixa, o ideal é depois dos 70 anos, que você vai ter que render esse recurso por 15 anos. A gente não tem noção dos tempos que a gente tem para tomar essa decisão. Mas a melhor coisa é você pensar, bom, né, eu estou na minha fase aqui de acumulação, qualquer choque que aconteça, e vão acontecer vários, ele vai se recuperar ao longo do tempo. Então, se eu escolher um perfil que é ideal para a minha fase, a minha idade e a meu perfil pessoal, né, o quanto eu tolero, o melhor é eu não mexer por um longo período de tempo. Depois começa naturalmente reduzindo, e notem que aqui estamos falando ainda de algo como 20% em renda variável. Não necessariamente no Brasil a melhor coisa seja só renda variável Brasil, né? A gente tem várias formas de diversificar essa carteira, né? E a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, né, ainda assim, é muito importante a gente ter essa consciência desses períodos pela frente, né? Então, primeiro, assim, compreender que existe, né, um horizonte de tempo, né? Então, essa questão do horizonte temporal, que ele impacta muito, muito no resultado dos investimentos, justamente pelo ciclo. Tem momentos de crise, depois recupera, ciclo, recupera. Existem muito, muito, muito mais casos de grandes investidores, inclusive, que erraram a mão, investiram mais do que deveriam num pré-crise, do que o contrário, quem acerta esse market timing. É muito difícil a gente saber quando a gente está no pico, quando a gente está no vale, né? Esse é o ponto principal. Então, a construção dos perfis, ela tem como base, como premissa, esse, né, trajetória de pouso de qualquer investidor.
Lembrando que a gente está falando de um horizonte de tempo que tem que ir pelo menos até os 85 anos. Por que você está falando 85 anos, Francisca? Porque as tábuas atuariais, né? O que é uma tábua atuarial? É a premissa de morte. Eu brinco com os meus amigos atuários, né? Que eles ficam usando termos bonitos, a expectativa de sobrevida, o que quer que seja. Uma pessoa com 60 anos, né? Numa população mais como a nossa, a expectativa de vida dela é de viver até os 85 anos. Então, quem se aposenta com 60 anos tem que fazer o seu dinheirinho render, na média, até 85. Eu sempre recomendo, né? Contar um pouquinho mais, porque a pior coisa que pode acontecer é sobrar vida e acabar dinheiro, né? Então, o ideal é a gente pensar aí que tem que durar até pelo menos seus 90 e pouco, se a gente der 10% de margem aqui. Então, quando a gente começa nesse modelo, né, a gente vai construir, né, primeiro, as tolerâncias a risco individuais, a gente vai falar sobre isso, o horizonte de tempo, e aí sim a gente vai olhar para o cenário. O cenário ele tem que ser o ajuste fino e não tábua do adivinho. Isso que as pessoas fazem quando elas escolhem perfil. O cenário no momento está propício, então eu vou mudar agora de perfil, porque eu acho que está tudo uma porcaria, o Brasil está uma porcaria, o mundo está uma porcaria, tudo vai dar errado, então é hora de eu ser conservador. Aí o que acontece? Depois de 2 anos bons, você fala, não, agora o Brasil está andando, agora está dando certo, agora a Bolsa pegou, agora eu estou confiante, eu vou para o perfil agressivo. Provavelmente isso vai acontecer quando já está ao final do período de recuperação, o próximo ciclo vai ser um período de queda. Não tentem ser adivinhos, eu falo aqui com meu olhar de quem há 18 anos só faz isso, macroalocação. Existem tantas variáveis que a gente não consegue prever como deveria, principalmente num período como esse, que é mudança de regime, que se torna muito arriscado tentar acertar a bola de cristal. Muito arriscado. É diferente você falar assim, olha, nesse momento, eu acho que é um momento onde os ativos estão baratos, a gente está passando por um período ruim, eu tenho tempo para esperar, eu não acho que vai ter uma recuperação nos próximos 6 meses, talvez nem 1, 2, 3 anos. Mas eu, Francisca, estou dando um exemplo, que tenho mais tolerância a risco, tenho ainda pelo menos 20 anos para me aposentar, tenho que cuidar de 4 filhos, 3 filhos, mais uma sobrinha adotada, tutelada. Então, eu tenho que trabalhar bastante e fazer meu dinheiro render bastante. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, nossa, tenho 3 filhos para criar, não posso tomar risco. Não, pelo contrário, eu preciso fazer meu bolo crescer, senão com o que sobra para guardar não vai dar para me aposentar. Então, eu preciso correr um pouco mais de risco. Eu acho que agora é um bom momento para alocar lá, esperar o período aí de vacas gordas, para fazer algum movimento. Ou outro, como a gente estava falando no começo. Eu, particularmente, estou confortável, já juntei uma boa parcela do meu recurso, sei que eu consigo me aposentar bem com o que eu acumulei até agora, não preciso correr risco, principalmente nesse momento que os juros estão mais altos. Percebem que é o mesmo cenário econômico e 2 tomadas de decisões muito diferentes? A gente está vivendo exatamente isso agora. Se você não está disposto a perder o bolo que você acumulou e você prefere ganhar menos, mesmo que por um longuíssimo período de tempo, do que olhar e falar, não, deixa estar, não vou ficar olhando isso aqui mês a mês, são 2 perfis de investimento completamente diferentes. Para o mesmo cenário, o mesmo momento, e às vezes até a mesma idade. Tem muito de condição de vida de cada um. Mas sempre tem que ser considerado objetivo. O nosso objetivo é uma boa renda na aposentadoria. Aliás, eu vou parar aqui, André, me ajuda. Se vocês forem conversando aqui, vão me falando quantos de vocês já têm um objetivo claro de renda na aposentadoria. Pode ser em um percentual do salário atual, costuma ser a referência global, a gente chama isso de Target Benefit Rate, ou pode ser um número. Eu preciso de X para me aposentar ao mês, conta mais fácil de fazer.
Vocês vão, como não falem quanto, né? Não precisa falar quanto vocês querem aqui no chat. Mas se quiser falar também pode. Pode falar também. A gente faz umas continhas aqui, com quem quiser expor fica mais fácil. Mas, Francisca, até fazer uma propaganda aqui para quem tiver dificuldade de responder essa pergunta. A Fundação oferece um simulador, né? Então, lá na área logada do site, tem um simulador que, com base em alguns inputs ali, nível, sei lá, do aumento salarial previsto nos próximos anos, né? Taxa de juro, idade da aposentadoria. Esse simulador, no final, ele acaba te mostrando quanto de dinheiro vai ser acumulado, né, nessa data-alvo de aposentadoria e quanto esse dinheiro vai se transformar em benefício, em termos de renda mensal. Então, é uma ferramenta importante, porque é uma pergunta difícil de responder, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de fazer conta e o simulador vai bem nessa linha. Eu vou, assim, respondo as duas coisas, né? Quem já fez essa conta e quem já usou o simulador, porque isso vai dar um grande, grande insight para a gente. E tem outra coisa, né, que é complicada, mas muitas vezes, né, meus médicos, meus tios, né, agora até já primos, eles me procuram, né, pedindo ajuda para se planejar para aposentadoria, principalmente os profissionais liberais, né, que não têm um plano, assim por diante. E a primeira pergunta que eu faço é sempre essa, né, com quantos anos você pretende morrer, tio? Até porque essa é uma conversa delicada quando a gente tem com a família, né? E todos costumam errar nessa resposta. Por incrível que pareça, isso é uma coisa que eu aprendi, né? Que as pessoas mais velhas não têm expectativa de viver muitos anos. A maioria fala, não, 90 no máximo, pelo amor de Deus. E eu falo, tia, você tem que se planejar até 100 anos. Uma falou, você está me jogando uma maldição. Eu falei, tia, você tem 74 anos e você está indo escalar um monte de Roraima. Literalmente era isso que a minha tia estava fazendo quando ela me falou isso. Falei, você não pode se planejar para morrer com 90 anos, porque você tem altas chances de viver mais do que 90 anos. E o seu recurso não pode acabar antes da sua vida acabar. Então, isso dificulta bastante o nosso planejamento, né? Essa é a verdade. Se a gente pensar que o nosso recurso, que a gente talvez tenha que trabalhar bastante, mas que você vai se aposentar com 60, 65 anos, até porque não é tão fácil, né? Se permanecer empregado ganhando bem nessa faixa, graças a Deus está cada vez melhor, mas não é tão simples assim, ele tem que durar 30 anos, pelo menos 30 anos na fase de renda. Também já temos que começar a pensar que é necessário correr algum risco durante 30 anos. Né? Por isso que eu falo, a nossa questão de tempo é muito diferente do que quando a gente está olhando, meu Deus, caiu 5%, vai acabar o mundo. Calma, você tem muito tempo pela frente, mesmo que você tenha 80 anos, se for o caso de alguém que está aqui nos assistindo. Provavelmente está lúcido, com saúde, com energia. 10 anos é muito tempo pela frente. Então, sempre Francisca, dos nossos participantes aqui, o único que se aventurou aqui, se arriscou a dar uma resposta para a pergunta foi o Sobreira, e ele colocou uma meta, vamos ver, ó, ficar no 0 a 0 entre renda e custos na aposentadoria. Quer dizer, eu não sei o que ele está considerando nos custos aí. Viagens e tal. De novo, eu falei que a ideia é fazer um bate-papo, né? Eu estou compartilhando algumas das minhas experiências. Teve uma vez que eu fui implantar perfis de investimento, na verdade, foi uma revisão de perfis de investimento com uma empresa alemã. E veio lá, né? Eram 4, 5 gringos, né? 4, 5 estrangeiros da matriz, especialistas em previdência. Alguns sobre benefício e 2 sobre investimentos, né? E um time realmente muito bom. Essa empresa ela tem uma área de finance no mundo, né? E quando a gente mostrou, geralmente, tá? Qual é uma métrica mais comum no desenho dos perfis de investimentos? Em inglês chama Target Benefit Rate ou Replacement Ratio. Como a gente tem que desenhar um perfil, né? Um plano, na verdade, um plano, independente do perfil, para uma população, a métrica é sempre um percentual do último salário. Então, os planos de benefício definido, né, que são aqueles mais antigos, onde a pessoa contribui e aí ela vai se aposentar como INSS.
Você tem uma renda e ela vai durar até você morrer. De quem que é o risco no caso do INSS? Do governo. Se todos nós vivermos mais do que o esperado, quem vai ter um déficit é o governo, né? No caso de uma empresa que oferece um plano de benefício definido, se as pessoas todas viverem mais do que o esperado, quem ficaria com déficit é a patrocinadora, ou às vezes a patrocinadora e o próprio participante dividem essa conta, mas gera um déficit. No caso de um perfil que a gente chama de contribuição definida, desculpa, André, não me lembro que isso aqui tem algum benefício de risco, mas o grosso é benefício, contribuição definida, né? Uhum. O que acontece? O recurso, né, ele é estimado com base numa métrica. E aí cada plano tem o seu, tá? No Brasil, quando os planos foram definidos, o mais comum é entre 50% e 60% do último salário. Mas veja que isso considera uma pessoa que entrou lá no começo, contribuiu a vida inteira pelo máximo e se aposentou lá na máxima data prevista pelo plano. A gente chama esse de participante típico. É muito difícil participantes típicos que sigam toda a sua trajetória, e outros planos foram desenhados em uma outra época, quando existia uma outra expectativa de vida e uma outra, né, métrica de taxa de retorno. Então, cada um precisa fazer a sua. Por quê? Né? E depois eu volto aqui para falar um pouquinho, né? Eu estou toda perdida na minha própria apresentação. Porque quando... voltei, era para trás, desculpa. A gente estava falando aqui da contribuição. Quando, né, o meu objetivo e a minha expectativa de retorno não casam, né, ou seja, eu tenho uma baixa tolerância a risco, eu prefiro correr um risco muito baixinho, o que eu tenho que fazer? Tenho que contribuir mais ou por um período mais longo de tempo. Então, essa premissa ela está sempre relacionada a objetivos, contribuição. Ou eu vou contribuir mais, ou por um período mais longo de tempo. Por isso que é muito, muito importante cada um ir lá e fazer a sua simulação, estressando variáveis, imaginando, porque o que vocês podem fazer é contribuir mais agora, ou aceitar um pouco mais de volatilidade, para que com o tempo, né, a gente vá acumulando essa renda. Lembrando, isso não é tábua de adivinho. Ninguém aqui tem, mesmo trabalhando com isso há 18, 20 anos, fazendo isso 24 horas por dia, que quem trabalha nesse mercado, né, acaba ficando preso a isso. Você precisa ter uma referência. Então, é legal que aqui, né, essa é uma foto de vocês. A gente tem, né, a rentabilidade histórica do plano, né, com esse perfil foi de IPCA mais 4,76. Já é uma métrica importante. O que a gente espera é algo como inflação mais 4,5. Lembrando que nas simulações você tem que descontar a inflação, ainda mais no nosso país. Não adianta falar, nossa, rendeu 10%, tá lindo. Se a inflação vai te comer 4, 5, no fundo você está rendendo muito menos do que isso. Francisca, mas você acabou de falar que o CDI está 10,5, a inflação dá 4, dá 6. Por que isso aqui é o esperado? Porque a gente não acha que a gente vai ficar com CDI de 10,5 com uma inflação de 4. Nenhum país no mundo vive com juro real de 6. Isso tem que ser transitório, né? E até aqui já vem o discurso desse perfil arrojado. Aqueles que acreditam, né, que essa é uma grande janela de oportunidade podem alocar, né, num perfil que tem uma maior concentração em títulos públicos indexados à inflação, mas notem que a volatilidade é o dobro, é de 10% ao ano. A gente já vai falar um pouquinho mais do que isso. Bom, eu espero aqui, né? Eu quero ser conservadora, sei que vai render um pouquinho menos, né? Mas eu não gosto de volatilidade, eu prefiro ser conservadora, ainda que eu tenha que contribuir mais, ou ainda contar com uma renda menor na aposentadoria. O que é muito importante, eu quero que, né, quem participou dessa palestra me prometa que vai sair daqui sem tomar essas decisões, pensando só no que eu acho que vai acontecer no próximo ano. Muito, muito importante definir o seu perfil,
olhar para o seu horizonte de tempo com muita calma, muita consciência. E terceiro, aí sim, né, depois você definiu muito claramente seu objetivo de renda, depois você entendeu, será que 60% do meu salário dá para eu viver? Ah, mas meus filhos já vão estar grandes, mas sempre tem um que dá trabalho, sempre tem um plano de saúde que eu vou ter que pagar, que antes eu não pagava. Talvez eu queira viajar, queira finalmente curtir a vida. Talvez eu queira mais. Então, você vai ter que contribuir mais ou tomar outras decisões melhores de investimento. Francisca, posso pegar só um gancho aqui para também, já que você trouxe os nossos perfis, só para fazer uma colocação. O perfil 3, apesar de ele ter uma volatilidade grande, cai sempre naquela questão, assim, o que que é arrojado, né? O que que é agressivo? Basta ter uma volatilidade alta para ser classificado como arrojado. Lembrando que esse perfil 3 não tem bolsa, por exemplo, ele tem zero de bolsa, ainda assim ele tem uma volatilidade mais alta do que o perfil 2, que tem bolsa, né? Então, por que que o perfil 3 tem uma volatilidade alta? Porque ele tem um título público de longo prazo que chacoalha muito. E isso Vou faz com que explorar ele. bastante isso, André. Como é que é? Eu ainda vou mostrar Você vai bastante sobre mostrar? isso. É só para caracterizar aqui que o perfil 3 aí a gente tem um pouco de a volatilidade alta, é fato. Agora, se ele é mesmo um perfil arrojado, a gente às vezes a gente evita até falar nesse sentido, porque ele é um perfil basicamente de título público brasileiro, né? Mas depois você fala mais. Não, eu acho que, né, o meu sonho, eu tenho falado sobre isso, é quando a gente vai mudar o nome dos perfis, né, para acumulação, manutenção e renda, né? No fundo, a gente tem que pensar como prazo. E vejam que aqui a gente está falando com títulos até 2032. Então, justamente esse slide falava, o que é longo prazo? Deveria ser 25 anos. Aqui no Brasil, a gente consegue falar de, no máximo, 10, né? Médio prazo de 3 a 10 e curto prazo até 3 anos. Não existe um ano, né? Que é pelos esses horizontes de tempo que a gente estava falando. Então, para quem pode esperar o chacoalhar ao longo desses 10 anos que a gente está vendo pela frente, 8, né? Isso é um longo prazo. Se você tem 8 anos para sua aposentadoria, ou se você tem 60 anos e uma boa saúde, vai viver até seus 90, né? Esse prazo é curto. Aqui, rapidamente, para a gente dar uma ideia da questão da bola de cristal e da diversificação, né? Em verde, tá? Quais foram os melhores investimentos em cada ano? Então, por exemplo, a Bolsa Americana foi o melhor investimento em 2012, 13, 14, 15. Aí, o que acontece na sequência? Ela e o dólar, que tinham sido os melhores, são os piores do grupo de novo. Quem vai bem? Opa, Bolsa Brasileira. Ibovespa aqui, né? 16, 17, 18, 19, todo mundo. Agora eu estou animada com o Brasil. Agora o Brasil tomou jeito. O que eu vou fazer? Compro Bolsa Brasileira. O que você vai ver? 3 anos de Bolsa Brasileira ruim. Agora a Bolsa Americana voltou a ser a bola da vez de novo. O que vem? Uma guerra, pior investimento. Você perde 25% do seu investimento se você olhou para trás e falou, agora tá bom, agora eu estou confiante, agora eu consigo tomar esse risco. Nunca, nunca tome a decisão assim, vou esperar um pouco para ver se melhora. Mas geralmente você está vendo que são 3 anos. Então, se for um ano ruim, os 2 próximos anos vão ser ruins. Não é bem assim, né? Um ano maravilhoso, um ano terrível. Um ano maravilhoso, um ano terrível. Por quê? Né? Porque, primeiro, acontecem as coisas chamadas cisnes negros. Eu brinco como política de investimentos, né? Todo ano a gente vinha discutir a política de investimento aqui em novembro, dezembro, vem fevereiro, março, uma pandemia. Você fala, agora abriu de novo, o mundo vai voltar a melhorar. O que aconteceu? Fevereiro fechou de novo. Agora está tudo lindo, novembro, dezembro, agora o mundo mudou, fevereiro, uma guerra. Agora está tudo ótimo, agora finalmente saiu guerra, saiu pandemia, veio uma fraude como Americanas, que impactou, né, o começo do ano aqui no Brasil, depois melhorou. Então, existem muitas variáveis que impactam. Então, o ponto principal é, sim, colocar um pouco em cada caixinha é o mais garantido, principalmente, né? Ter um pouquinho de investimento no exterior, ter um pouquinho de bolsa brasileira, né? Quando você tem esse mix,
a chance, né, de você ter uma boa composição ao longo do tempo, ela é maior. Mas também, né, como a gente vai ver mais para frente, nada bem assim. Então, saindo um pouco do meu blá, 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 bom, legal, eu estudei, entendi o meu perfil, escolhi, já sei o que eu quero, e aí, né, acontece isso que a gente falou. Vem um desses eventos que bagunçam tudo, o que eu faço? Agora sim, achei meu slide aqui. Lembrar que existem coisas que são estruturais, que são macrofatores, são grandes eventos. Existem aquelas que são cíclicas. E aqui é behavior, é a palavra bonita, é o comportamento humano. A gente exagera. Olha, aqui tem um século de estudo falando sobre os ciclos e sobre como as pessoas tomam a decisão na hora errada. E elas continuam fazendo isso e vão continuar. Como nós saímos disso, né? Primeiro, tentando lembrar o que é estrutural. Eu falei para vocês que a gente está vivendo uma quebra de regime. A inflação mais alta no mundo é uma realidade há 3 anos. Vai ser assim os próximos 10? Eu não sei. A inflação no mundo ficou muito baixa por 2 décadas no mundo desenvolvido, principalmente Europa, Estados Unidos, Japão, China. Foi um período de expansão de produtividade, tecnologia, longevidade. Tem 1000 explicações do que foi. Agora estamos vivendo um período de inflação mais alta e juros mais altos. Ninguém sabe se vai continuar assim. Ninguém. Nem o presidente do Fed, do Banco Central Americano. Eu amo a frase que ele fala assim: todos os analistas do mundo estão consistentemente errando nas previsões de inflação, inclusive os do Fed, que é o Banco Central Americano. Se eles estão errando, quem sou eu, Francisca? Quem é o gestor do melhor fundo hedge fund brasileiro para acertar? Uma mudança de regime, mudança de era com a AI, né, gente? Inteligência artificial, questões de guerra, questões climáticas, com tudo isso que a gente falou, né, e essa inflação que não abaixa, né, principalmente nos Estados Unidos e Europa, aqui no Brasil a gente já está mais controlado, mas ainda alto, a gente não sabe qual é o próximo ponto de equilíbrio. Então, aqui existe uma mudança estrutural. Talvez os juros fiquem altos por um período mais longo de tempo. Vai acontecer isso? Eu não sei. Sexta-feira vai vir o dado de inflação. Americana, pode ser que venha bom, a gente vai ver mais um período de bons retornos, tanto no Brasil quanto no mundo. Pode ser que venha ruim e chacoalhe. Esses movimentos aqui são cíclicos. Bom humor, mau humor, bom humor, mau humor. O que a gente não pode é cair no contrapé e achar que o mundo vai acabar aqui, vendendo nossos investimentos, ou achar que agora tudo é lindo e sair comprando risco aqui. Tá, então o que eu faço, Francisco? Como é que eu analiso o investimento de longo prazo? Então, primeiro, né, os dados confiáveis que a gente tem da Bolsa Brasileira são lá do Plano Real, né, 1994. Então, se a gente pegar um investidor que colocou R$100 lá atrás, né, na Bolsa Brasileira, hoje ele teria 8.375. Pensa, uma pessoa que colocou 1.000, teria 83 mil. Uma pessoa que colocou, né, 1 milhão, teria 83 milhões. Acho que isso... Não, peraí, muito mais que isso, né? Se a pessoa colocou 1 milhão, se colocou 100, 8 mil, se colocou 1 milhão, teria... isso mesmo, 83 milhões. Então, sim, a Bolsa Brasileira, desde o início dessa série histórica, foi um excelente investimento. Se ele colocou há 10 anos atrás, R$100, hoje ele teria 264. Mais ou menos a mesma coisa com o S&P 500. Também acho que multiplicar meu dinheiro por 2,5, sem fazer mais nada, em 10 anos, está maravilhoso. Se eu colocar 1 milhão, acabar com 2.640.000, tá lindo. Se eu olho, né, deixando esse dinheiro paradinho no CDI, daria mais ou menos a mesma coisa. Então, mas na verdade, se alguém olhar para mim e falar, bom, isso é um bom investimento, para o tanto que chacoalhou, provavelmente no Brasil não, porque você poderia ter tido praticamente a mesma coisa com menos risco. Ou, por outro lado, você fala, olha, mesmo num período tão ruim quanto foram esses últimos 10 anos, lembra que eu falei na pior crise da história brasileira?
Vejam que aqui vem uma pandemia e a gente está vivendo anos bem ruins de novo. Então, mesmo se a gente pegar 10 anos catastróficos com a pior crise brasileira, ainda assim, depois de 10 anos, a Bolsa está melhor. Tudo depende do horizonte de tempo, da forma como você analisa. Agora, se a gente colocar 5 anos atrás, a gente estaria bem para trás do CDI. Então, 5 anos certamente não é um horizonte de tempo para a gente falar que isso é longo prazo. Outra coisa que, né, a gente estava comentando, aproveitei colocando isso. As NTNBs, que são títulos do governo, né, indexados à inflação, esse dado aqui de cima, apesar da cor, né? O Imabel Rosinha, desculpa. Essa coisa maravilhosa aqui é o S&P 500, nesse horizonte de tempo aqui, que são 5 anos. Aliás, eu estava vendo nessa madrugada aqui, antes né, de acordar para levar os filhos, eu estava lendo. A gente bateu o recorde de novo do S&P 500, porque a gente está vivendo a era da inteligência artificial, né? Então, especificamente, quem tinha ações americanas, mais especificamente da Nasdaq, nesses 5 anos se deu muito bem. A gente vai ver que outros horizontes de tempo não tanto, como a gente mostrou, né? Mas o que é interessante? Quando a gente olha os títulos indexados à inflação, tá vendo que eles chacoalham bem menos e acabam consistentemente acima do CDI? Olha se a gente olhar em 20 anos. Em 20 anos, né, a Bolsa Brasileira, né, acaba abaixo do CDI, apesar de acima do S&P 500, porque é um longo período de juros alto aqui, mas as NTNBs rendem o dobro da Bolsa. Por quê? Existe um motivo para isso, que, de novo, é o prazo. O IMAB, que é esse índice de referência, o que é NTNB? É o título indexado à inflação do governo brasileiro, é o Tesouro Direto Inflação, né? Ou o IMAB, ou a base aqui do perfil arrojado. Esses títulos, eles têm um horizonte de tempo de 5 anos. Então, vamos supor que eu, Francisca, comprei hoje a inflação mais 6. Amanhã, o juro americano caiu, o governo fez o que tinha que fazer na parte fiscal, deu tudo certo. Esses títulos começam a cair, porque quanto maior o risco, maior a taxa. Momento de muita incerteza, o momento que a gente está com dificuldade, né, em fazer essa regra aí, né, de que a renda pague os custos. O nosso governo tem tido dificuldade também em honrar aí a sua máxima do planejamento. O que acontece, né? Quanto maior o risco do governo não honrar com as suas custas, ou, né, não conseguir manter o juro baixo, que um país em equilíbrio tem juro baixo, maior a taxa que esses títulos negociam. Então, hoje elas pagam inflação mais 6, mais 6,10, né? Tá uma taxa super boa, considerando o histórico passado. Se amanhã as coisas melhoram, passam a pagar a inflação mais 5. O André, que não é bobo nem nada, vai virar para mim e falar: Francisca, me vende aí a sua NTNB, o seu título indexado à inflação que você comprou por inflação mais 6. Vou falar: claro, André, mas eu não vou te vender pelos mesmos 1.000 que eu paguei. Por quê? Hoje, se eu te vender pelos 1.000 e for comprar outro, vai render muito menos. Para eu te vender o meu, que paga inflação mais 6, você vai ter que me dar um prêmio. A gente chama esse prêmio de marcação a mercado, preço do mercado. Estou lá no mercado, quem dá mais pelo meu título. A conta é o prazo de vencimento, vamos usar aqui 10 anos como referência, vamos supor que tem até 10 anos até o vencimento, eu estou deixando de ganhar 1% ao ano. O que eu vou falar? André, você vai me pagar 10% a mais do que eu paguei, porque senão eu estou perdendo dinheiro. Então, em vez de eu vender por 1.000, eu vou vender por 1.100. Passou uma semana, falou: ih, era mentira, o governo não fez nada do que falou que ia fazer, a inflação voltou a subir, o mundo vai acabar. Agora a NTNB está pagando inflação mais 7. O André vai falar: Francisca, você não quer comprar de novo a sua NTNB? Eu estou me dando bem nessa nossa marcação a mercado, né?
Aí, André, eu vou, mas eu não vou comprar pelos 1.100 que você me pagou, não. Agora eu consigo comprar um do governo pelos mesmos 1.000 que vai me dar inflação mais 7. Você vai ter que me vender com desconto. Porque esse título paga inflação mais 6. Qual que é a conta? 1% ao ano, por 10 anos para baixo. Então, eu perco 10% no preço do meu título. Vejam que isso em uma semana, o papel subiu 10, caiu 10, mas ele continua pagando mesmo inflação mais 6. Quem segurar ele até o final vai ganhar inflação mais 6. Então, ao longo do tempo, as NTNBs caem e sobem, menos do que o Bovespa, mas oscilam bastante. Só que qual que é a diferença? Cada vez que ela cai, dali para frente ela vai render mais. Se ela caiu, é porque ela vale inflação mais 6, se passou a valer inflação mais 7. Você marca, mas você começa a ganhar inflação mais 7 ali para frente. Ou inflação mais 5 se subiu demais. Então, a marcação a mercado da NTNB, ela é transitória, reflete esse humor do mercado. Mas ela sempre, num prazo mais longo, vai render aquilo que foi o combinado. Só que se você vai comprar o quê? O CDI ou um título indexado à inflação, se você acha que as duas coisas vão ser a mesma? Eu vou escolher o que não vai oscilar. Então, sempre que alguém compra uma NTNB, ela está pagando um prêmio, ela está mais gordinha em relação ao CDI. Se você tem paciência, disciplina, não se desespera e entende que aquele retorno está de acordo com seus objetivos, a melhor coisa é deixar o dinheiro ali. Então, como a gente faz agora um exercício? Gente, vamos interrompendo, que já são 9h36, eu tenho assunto para falar. Então, se vocês quiserem deixar um tempinho final para perguntas, aqui é um exemplo teórico, mas para dar números. Não se preocupem em entender tudo que está sendo feito, toda a sopa de letrinhas, mas é para dar sensibilidades reais na hora de decidir. Então, a gente faz 2 exercícios. Lembra o murro em ponta de faca? Esse é o nosso trabalho, de ficar discutindo aqui quase que diariamente, mas no mínimo mensalmente, e geralmente com uma frequência maior, né? E eu estou falando aqui esse grupo todo que discute os investimentos. Existe o longo prazo, existe a disciplina, e o nosso papel é manter isso firme. Mas nós sabemos que todo mundo é ansioso e que a gente também tem que olhar o ano a ano para tomar os ajustes finos, né? Para conduzir esse barco ao longo do tempo, olhando sim para o cenário econômico, evitando grandes riscos e aproveitando quando a gente acha que tem oportunidades específicas. Então, é a gestão. Eu não dou murro ponto de faca, porque eu sei que o curto prazo existe, mas a gente faz a gestão estilo um olho no peixe, outro no gato. O peixe é o longo prazo, e é literalmente assim, é onde eu quero chegar, é a disciplina, é o foco, é o processo. E o gato são todas essas oscilações e ansiedades de curto prazo. Então, Francisco, a deixa gente eu te olha... interromper rapidinho. Tem um comentário do Sobreira que é bem objetivo aqui. Eu não sei se ele está falando desse slide ou do slide anterior. Ele está falando assim: nesse perfil S&P 500, a inflação americana está descontada? Não, nada Não, aqui é o desconta nominal, inflação né? aqui. Tudo é nominal. E aí, realmente, a inflação americana é muito menor do que... Eu acho que a Francisca caiu. Não sei se caiu para todo mundo, se foi só para mim. Não, caiu. Caiu. Caiu, sim. Ô, Márcia, de repente, até para não ficar prendendo as pessoas, se a gente, enfim, decretar o fim desse painel, e a gente pode convidar a Francisca para uma próxima ocasião aí para Claro, continuar. para dar continuidade, né? Porque se ela não está conseguindo, aí vamos ver se alguém mais tem alguma questão, queira aproveitar aí os momentos finais para fazer alguma pergunta sobre os perfis da Promon, da Fundação Promon, ou alguma questão, senão a gente encerra aqui e a gente convida a Francisca para dar continuidade, porque acho que estava bem interessante a conversa dela, assim, numa linha
bem de orientação. Eu pelo menos, estava gostando bastante. Não sei se alguém tem algum comentário, alguma questão que queira fazer, a gente fica à disposição. Gravação. Tamília, a gravação vai ficar no YouTube da Fundação, né? No nosso canal. Exatamente isso. Tá. Estará Ricardo, disponível. então, você entrando no YouTube e colocando Fundação Promon, você vai ser remetido para o nosso canal, onde todos os vídeos estão hospedados. Como o pessoal costuma dizer, dá um joinha lá e não deixa de seguir o nosso canal. Aham. Tá E, bem, mas então. talvez só um comentário sobre perfis aí para dar um Sim. feedback para todo mundo. Acho que a gente já está indo. Quer dizer, o perfil começou em outubro de 2022, já temos pouco mais de 1 ano e meio de perfil na Fundação Promon. Já foram 3 campanhas, né, de migração entre perfis, a última foi agora em março. E o que dá para dizer, assim, como uma síntese, é que a gente tem uma população, né, os nossos participantes do Plano Multiflex, eles têm um comportamento super razoável, assim. Então, quando a gente compara com outras fundações, a gente não passou pelos problemas que as outras fundações passaram, e a própria Francisca acho que chegou a falar em algum momento, que é o pessoal fazendo migrações em massa, né? Então, corre para um lado, corre para o outro, e invariavelmente errando, né? Trocando os pés pelas mãos aqui. Então, no nosso caso, sempre esses movimentos foram muito contidos, assim, até tímidos, né? Das pessoas migrando de perfil. E o que a gente fica satisfeito, por um lado, porque mostra uma maturidade e no sentido das pessoas entenderem, vamos dizer, o objetivo do perfil de investimentos da fundação, né? Então, longe de tentar manobrar, a Francisca falou de a gente ficar tentado a olhar para frente e tentar adivinhar o que vai acontecer, e mesmo gestores profissionais têm dificuldade. O fato é que a gente sempre fala muito sobre isso, né? A síndrome do retrovisor, que é olhar para trás, achar que as coisas vão se repetir no futuro. Então, tem aquela frase famosa que rentabilidades passadas não são garantias de rentabilidade futura, para o bem e para o mal. Então, a gente fala para as pessoas evitarem olhar, então, para rentabilidade pura e simplesmente, assim como também essa questão do retrovisor, a questão do para-brisa, de a gente ser um pouco humilde, de entender que é bem difícil saber o que vem, né? O que vem depois da curva, né? A gente não vê, eventualmente as coisas são muito erráticas. Uma guerra aqui, um problema acolá. Então, o que é mais importante, e a gente tem, então acho que tem tido sucesso, tanto do ponto de vista da fundação quanto do ponto de vista dos participantes, é das pessoas entenderem que a escolha do perfil é muito mais uma questão de tolerância a risco, então associado a um perfil individual, né? E também com objetivo de vida, né? Então, poxa, eu vou me aposentar daqui a 20 anos, que é o exemplo que a Francisca trouxe, posso aceitar um pouco mais de volatilidade, né? Então, por isso tudo, só para também não alongar muito aqui a conversa, o perfil MF2, que é a continuação de tudo que vinha sendo feito ao longo dos 15 anos anteriores, é o principal perfil. Então, a grande parte das pessoas se mantém firme naquele perfil, naquele propósito. Márcio, achei importante ter falado sobre isso para as pessoas também entenderem um pouco e não chega a ser uma preocupação nossa, assim, a gente não tem tido problema, né, de migrações até agora, né? Não, é verdade, é isso aí. Muito bom. Bom, vamos agradecer novamente as presenças, então. Com certeza a Francisca estará conosco, porque não lhe falta assuntos, né, Cecília? Interessantes nesse cenário. Então, enfim, ela terá a oportunidade aí de ter outra conversa conosco. Obrigada, bom dia, boa semana para vocês e até a próxima. Bom dia, Obrigada, Cecília. nós que Obrigada. agradecemos em nome da TAG, a gente aguarda, claro, Francisca realmente, se deixar, ela fica o dia inteiro falando, e eu acho que os outros slides, né, eles se aprofundavam mais realmente de investimentos e uma leitura mais didática, e a gente se mantém aí à disposição. Obrigado, Cecília. Obrigada. Tchau, Obrigada, pessoal. tchau. Tchau, pessoal. Tchau.